dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele, mais conhecida aqui no YouTube como Dani Delanos. Bom, eu tenho um canal que a gente fala sobre relacionamentos, mas hoje eu vou vir com um vídeo diferente aqui. Eu tenho recebido vários pedidos de meninas que conhecem a minha história, que conhecem até o grupo que eu tenho lá no Facebook, que é Síndrome do Pânico, Como Me Curei. Algumas que leram meu livro, né, que eu fiz um livro em forma de um diário, gente. Eu fui contando tudo que eu passei durante as minhas crises de pânico, como foi ter ansiedade generalizada e como foi me curar disso e como estou hoje. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para quem não conhece a minha história. Em 2012, em novembro de 2012, eu fui diagnosticada com pneumotórax. Eu tive uma forte dor nas minhas costas, na minha costela, não sei, em algum lugar aqui. E essa dor foi muito forte. Fui parar no médico por conta dessa dor. Acabou se descobrindo que eu tive um pneumotórax espontâneo. Pneumotórax é quando uma membrana ali, né, se rompe entre o pulmão e a pleura, se eu não me engano, e o ar ele fica preso ali, isso por causa das fortes dores, né? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes do que é pneumotórax, vocês podem olhar aí no Google, procurar saber. Mas, quando eu fui fazer eu tive que fazer uma drenagem, tive que fazer punção, tive que fazer várias coisas, fiquei no hospital vários dias. E nesses vários dias que eu fiquei no hospital, eu comecei a ter ataques de pânico, comecei a ter crises de ansiedade. Na verdade, eu não sabia que aquilo era crise de ansiedade, eu não sabia que aquilo era ataque de pânico, ninguém também me falou, mas eu ficava assim com a boca muito seca, com a mão suando, uma sensação de claustrofobia, que eu não ia conseguir respirar, uma sensação que eu ia morrer, parecia que eu nem sei o que é ter um infarto, mas na minha cabeça eu tinha uma sensação que eu estava infartando, que eu estava morrendo. Então, eu não sei se é por causa do pulmão, né, que eu já sabia que meu pulmão estava com problemas, e eu me dava aquela sensação de não poder respirar, então foi muito complicado para mim. Ok, eu saí do hospital, problemas de pneumotórax resolvido, depois de mais 2 internações, eu comecei a voltar a trabalhar, comecei a ter a minha vida normal. O problema, gente, é que todos os dias eu comecei a ter ataques de pânico, eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu vou falar pra vocês que eu acho que eu sou ansiosa desde criança, porque eu lembro muito assim na época da escola, a minha mão suando frio, mas eu nunca dei muita atenção pra isso, sabe? Eu achava que isso era normal nas pessoas. E eu sempre tive isso, desde criança, na adolescência, mas pra mim isso sempre foi normal, eu não sabia que isso já era ansiedade. E depois que eu tive o pneumotórax, eu digo depois, porque antes eu não lembro de ter tido isso, eu não sei se eu fiquei com muito medo de morrer, eu não sei se foi algo que me chocou muito, eu ter que ficar muitos dias internada em hospital. Eu sei que aquilo tudo me deu uma ansiedade muito grande, foi quando eu comecei a ter os ataques de pânico. Então, todos os dias eu tinha um ataque de pânico, de novembro, vamos colocar aí de novembro de 2012, acho que a janeiro de 2013, acho que durante uns 2 meses, todos os dias eu tinha vários ataques de pânico, não era só um não, eram vários. E aquilo me deixava muito exausta, era uma hora assim que eles vinham do nada, eu não conseguia respirar, eu ficava com o meu corpo todo tremendo, meu corpo todo gelado, a minha mão ficava suando, a minha boca ficava muito seca, o meu coração acelerava muito. E esses ataques eram rápidos, eles não demoravam muito, mas depois assim, eles te deixam exausto, eles deixam seu corpo exausto e começa a vir pensamentos muito ruins na sua cabeça, sabe? Eu pensava assim, muita coisa ruim, gente, muita coisa ruim. Eu não cheguei a pensar, igual já me perguntaram, você chegou a pensar em suicídio, essas coisas? Não, isso nunca veio na minha cabeça. Mas eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com meus filhos,
eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa comigo, eu tinha muito medo de acontecer, sabe, alguma coisa. Eu ficava pensando que eu poderia fazer alguma coisa ruim, não que eu pensasse em me matar, vocês estão entendendo? Mas eu tinha muito medo de morrer, que eu pensando que poderia acontecer alguma coisa muito ruim comigo. Se eu ficasse em casa, a porta da sala eu não podia fechar porque me dava claustrofobia. Gente, era um inferno, sério. Foi assim, momentos terríveis que eu passei. Bom, esses ataques de pânico, toda vez que eu tinha, eu tava morando em Londres nessa época, e toda hora eu acabava chamando a ambulância na minha casa. Até então, gente, eu não sabia que era ataque de pânico. Até então, pra mim, eu estava realmente morrendo, com problema no meu pulmão, tendo um infarto, meu coração tava parando, né? Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo comigo, afinal, eu nunca tinha passado por isso. E os médicos também, eles examinavam, olhavam e falavam, não, você não tem nada, sua pressão tá boa, a oxigenação tá boa, seu pulmão tá bom. Então eu perdi as contas de quantas vezes eu fui para o hospital fazer um raio-x porque eu tinha certeza que o meu pulmão já estava ruim novamente, né? Porque eu não conseguia respirar, eu estava com claustrofobia. Então assim, foram momentos muito difíceis. Até que um dia, em uma dessas chamadas de ambulância, né? Um médico que me atendeu, não sei, paramédico, ele falou assim, você tá tendo ataque de pânico. Gente, eu até então nunca tinha ouvido falar em ataque de pânico, sério. 2012, a internet não falava sobre isso, né? Tava, sei lá, começando as coisas acontecerem, das pessoas quererem falar. Procurei no Facebook, achei um grupo no Facebook na época só. Procurei no Google o que é ataque de pânico, vi que tinham vários artistas que tinham ataques de pânico, mas todos eles se tratando nessas clínicas caríssimas, nos rehabs aí da vida, né? Se tratando e eu pensei, meu Deus, pobre de mim, o que vai ser de mim agora? Eu vou ficar tendo ataque de pânico porque eu não tenho como me tratar, só eu que tenho isso no mundo, ou esses artistas, porque eu não vi ninguém assim tendo, sabe? Eu me senti muito sozinha ali naquela hora. Eu olhava para as pessoas em volta de mim, parecia que eu estava vendo um filme. Parecia que aquelas pessoas não faziam parte da minha vida, porque assim, eu estava passando um momento tão complicado e eu via todo mundo rindo, tão feliz, eu pensava assim, não, eu estou vivendo um mundo à parte dessas pessoas. Até que uma amiga minha, eu conversando com ela falou assim, Dani, eu conheço uma psicóloga muito boa, que essa minha amiga, ela teve depressão, ela falou assim, olha, ela me ajudou muito aqui em Londres, por que você não marca uma consulta? E eu marquei uma consulta com essa psicóloga. Gente, quando eu consegui marcar essa consulta, para vocês terem uma ideia, além dos ataques de pânico que eu estava tendo, eu estava com 500 mil fobias já. Como eu estava com claustrofobia, eu não conseguia ficar em casa com a porta fechada e as janelas fechadas. Isso, eu tô falando pra vocês de novembro, né, até janeiro, quando foi, acho que a pior época. Londres, um frio danado e eu querendo ficar com a janela aberta, porque parecia que eu não ia conseguir respirar. Eu não conseguia mais entrar dentro de um ônibus, porque eu achava que quando a porta do ônibus fechasse, eu ia morrer sufocada. Metrô! Quem mora na Inglaterra sabe, você tem, né? Ainda mais no centro de Londres, você tem que pegar metrô para ir para os lugares, mas nem pensar que eu entrava dentro do metrô. Eu tinha certeza que eu ia morrer asfixiada se eu entrasse dentro do metrô. Dirigir na época eu não precisava, porque como eu morava no centro de Londres, eu nem tinha carro. Mas era outra coisa que nem passava na minha cabeça voltar a dirigir um dia. E olha que eu adoro dirigir. E o que mais me deixava nervosa é que eu estava na Inglaterra e meus filhos estavam no Brasil. E eu só ficava pensando, nessa época até meus filhos foram passar férias comigo, tá? Em dezembro de 2012, eles ficaram até janeiro de 2013. E eu só ficava pensando que como eu ia para o Brasil ver meus filhos, pois eu nunca mais ia entrar dentro do avião. Eu não imaginava um avião fechando a porta e eu lá dentro, eu ia morrer de claustrofobia. Bom, fui fazer o tratamento com esta psicóloga, doutora Evanise,
de Londres. Maravilhosa, gente. Eu lembro assim que minha primeira consulta eu não consegui nem falar, eu só chorei. Então assim, eu tava tão desesperada, era tanta angústia, era tanto medo. Mas medo, gente, medo. Um medo assim, um medo anormal, né? Que já se chama de fobia. Eu tinha medo, né? Medo de ter medo, medo do medo, medo de morrer, medo disso, medo daquilo. A minha vida, né? Ela tinha virado assim um transtorno. Eu que sempre fui uma mulher independente, que saía trabalhar, não sei o que, eu não conseguia fazer mais nada, eu paralisei. A minha vida paralisou, eu não conseguia fazer mais nada. Pra ir nos lugares eu tremia toda, pra entrar num ônibus nem entrava, eu pegava um táxi. Mas assim mesmo com muito medo, porque fechar a porta do táxi também pra mim era questão de que eu ia ter um ataque de pânico sozinha. E se eu estivesse em casa também, toda hora eu achava que eu ia ter um ataque de pânico, eu ia morrer sozinha. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei ao cúmulo de nem colocar mais pijama à noite. Eu dormia meio que arrumada, porque eu tinha certeza que eu ia morrer, então se alguém me achasse morta, não ia me achar de pijama, ia me achar pelo menos de moletom. Vocês estão entendendo onde foi o nível da minha cabeça? Então assim, eu emagreci muito no início, porque tudo que eu comia e bebia parecia que ia me sufocar. Então, eu sou alta, gente, eu tenho 1,77 m. Eu acho que eu perdi uns 15 quilos no início das minhas crises. Porque eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água, eu não conseguia nem engolir meu cuspe, assim, da saliva, vamos falar. Porque eu achava que aquilo ia me sufocar. Então, vocês imaginam o que era viver assim. Então, talvez você que esteja assistindo e passou o que eu passei, eu sou a prova que muita gente fala que isso não tem cura, tem controle. Pra mim tem cura, eu acho que você já tem que pensar no positivo. Se você começa um tratamento pensando, não tem cura, você não vai conseguir achar a cura. Você vai achar o controle, mas não vai achar, né? O dia que você ficar sem seu remédio, você vai passar mal. Então assim, acreditem, porque o poder da sua mente é o que comanda a sua vida, tá? O que sua mente falar é o que você vai fazer, é o que seu corpo vai fazer. Isso aí você pode ter certeza. Então, eu tenho tudo isso, gente, no meu livro, passo a passo, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, como foram as crises, como começou, onde foi meu primeiro ataque de pânico. Tudo isso tem lá no meu livro, que tá aqui embaixo no box de informação para vocês, na descrição. Mas eu vou contar um pouquinho. Então eu fui para essa médica e como que eu comecei a me tratar. Primeiramente, gente, eu não queria nem entrar em ônibus, eu não queria entrar em metrô, eu não queria, né, eu não queria ficar em casa sozinha. Aliás, eu não queria ficar em lugar nenhum, não queria nem estar no planeta Terra, sei lá. Eu não queria morrer, mas eu também não queria estar ali, sabe? Então, ela me explicou que, primeira coisa, a minha mente tinha que entender que não era ela que ia mandar em mim, eu ia mandar nela. Vocês estão entendendo? Porque a minha mente, ela estava me comandando, porém de um jeito errado, né? Eu tinha que reverter aquela situação. Então eu lembro que eu fiz vários papeizinhos que ela mandou, escrito: eu sou o que eu penso, o que eu falo e o que eu quero, né? Tipo assim, não é o que a minha mente quer, é o que eu pensar e o que eu vou fazer. E eu fui pregando esses papeizinhos pela casa inteira. A minha casa, onde você ia, tinha um papel desse, porque toda hora que eu achava, né, que eu estava morrendo, que eu ia ter um ataque de pânico, que eu ia ter um infarto, eu começava a ler aquilo e pensava: eu sou o que eu penso. Tipo, eu não vou pensar nisso então, eu vou desfocar meu pensamento, que eu vou sair dessa vibe aí de estar morrendo, vocês entenderam? Então, isso me ajudou muito. Todas as horas que vinham pensamentos ruins na minha cabeça, que eu ia morrer, que algo de ruim ia me acontecer, eu tinha que sair da vibração daquele pensamento. Então eu fazia o quê? Eu pegava algo e lia em voz alta. Eu lia muito a Bíblia, eu lembro. Eu pegava a Bíblia e começava a ler em voz alta. Por que em voz alta? Para você se ouvir e a sua mente desfocar do que você estava pensando. E eu vi que isso começava a dar certo. Por exemplo, eu estava em casa, na cama, sei lá, assistindo televisão. De repente minha mente começava: nossa, você vai morrer, você vai passar mal, você vai ter um ataque do coração. E meu coração começava a acelerar, minha boca começava a ressecar, minha mão começava a suar, meu pé começava a gelar.
E eu já entrava naquele estado de pânico, né? E toda vez que eu pensava isso, eu falava assim, não, eu sou o que eu penso. Aí eu começava, pegava algo, uma revista, o que fosse, um livro, e começava a ler em voz alta, coisas que não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. E realmente, na hora que eu estava ali lendo, a minha mente desfocava daquilo, né? E parava, como que um milagre, entenderam? Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu comecei a usar para eu parar de ter os ataques de pânico. A partir do momento que eu começava a pensar, eu desfocava meu pensamento. A segunda coisa muito importante para mim foi a respiração. Vocês sabem que os ataques de pânico também acontecem, você pode evitar respirando, tá? Então tem uma respiração que ela me ensinou, que era o seguinte: todas as vezes que eu começava, eu vou ter um ataque de pânico, né? Que você fica. Ela falou assim: começa a respirar. Então eu puxava o ar pelo nariz, prendia uns segundinhos e soltava devagarzinho pela boca. Quando eu começava a fazer isso, gente, eu via que a aceleração do meu coração ia diminuindo, consequentemente o ataque de pânico ele ia passando. Só que para eu conseguir fazer isso na hora de um ataque de pânico, eu tive que treinar muito nas horas que eu estava bem. Porque na hora que eu estava tendo um ataque, eu não conseguia me controlar muito, então eu não conseguia fazer a respiração. Então o que eu comecei a fazer, mesmo nas horas que eu estava bem, que eu estava andando, que eu estava vendo uma televisão, eu ficava, eu colocava, fechava meus olhos, colocava minha mão e inspirava, prendia e expirava. Então eu ia fazendo isso várias vezes. Então o que começou a acontecer? Quando eu começava a sentir alguma coisa diferente no meu corpo, eu já começava a respiração e aquilo automaticamente passava. E lendo algo em voz alta. Então assim, tudo era uma junção de coisas, até eu treinar minha mente novamente, que as coisas não me ofereciam perigo, porque a minha mente, ela entrou num grau, num nível que eu achava que tudo era um perigo pra mim. Então assim, fechei a porta de casa, já era um perigo, né? Eu ia morrer sufocada. Então a minha mente acreditava naquilo. E eu tive que destreinar minha mente disso e treinar para uma forma normal, como todas as pessoas vivem. Por que acontece? A minha psicóloga uma vez me explicou o seguinte: o nosso corpo, ele entra num modo tipo... quando você tá tendo um ataque de pânico, é fight to fight, né? Você briga com briga, seria uma tradução em português. O seu corpo, ele realmente acredita que ele está em perigo eminente, mas você não está. Não é porque eu entrei num ônibus que eu vou estar num perigo eminente, não é porque eu entrei no metrô que eu estou num perigo, não é porque eu fechei a porta de casa, porque isso acontece, gente. Por exemplo, igual ela falou, o medo, ele tem que existir na vida da gente, senão a gente ia sair fazendo milhões de coisas aí sem ter medo, né? A gente ia atravessar uma rua sem olhar, porque você não ia ter medo de morrer atropelado. Então assim, o medo, ele tem que existir, porque ele para a gente, né? A mesma coisa, se você tá numa rua escura, você ouve um barulho, qual a primeira coisa, a reação que sua mente tem? Vai te fazer correr, vão sair daqui, isso aí é um perigo para você. O problema é quando a sua mente acha que tudo é um perigo para você. Eu estar sentada aqui agora seria um perigo para mim. Então ela começa a entrar naquele modo fight to fight e eu começava a ter as crises de pânico, né? Começava a ter as minhas crises. Então assim, vocês imaginam você tendo isso? Imagina, você numa rua escura à noite sozinha. Não te dá aquele coração acelerado? Boca seca? Mão tremendo? Imagina você ter isso 24 horas por dia. Gente, era exaustivo, sério. Então eu fui aprendendo a treinar a minha mente novamente. Eu tive que aprender a treinar a minha mente a ela voltar ao estado normal dela, mostrar a ela que essas coisas não ofereciam perigo pra mim. Bom, aí muita gente
também pergunta, Dani, mas como você voltou a dirigir? Como você voltou a andar de avião? Né? Como você voltou a andar de metrô? Porque eu parei, né? Realmente eu tinha parado, eu não queria mais. Então, esse foi um outro exercício, gente, que eu até falo muito lá no grupo. Vou deixar o grupo aqui do Facebook. Eu não divulgo muito esse grupo não, porque é um grupo mais para ajudar o pessoal que passa mesmo pelo pânico, tá? Marcinha, um beijo, minha administradora lá do grupo, que me ajuda muito lá. Mas a primeira providência foi a seguinte, eu lembro que eu falei com a minha psicóloga assim, olha, eu não entro dentro de ônibus, eu não entro dentro do metrô mais. Dirigir eu nem falava porque nessa época eu não precisava dirigir. E ela falou assim, não, mas você tem que voltar a entrar. Você mora numa cidade grande. Eu lembro um dia ela falou assim, se você morasse numa roça, tipo, sei lá, no interiorzinho, lá no Brasil, que você não precisasse pegar ônibus, metrô, nada, ok, talvez isso não seria um problema pra você. Mas você mora em Londres, você mora no centro de Londres, um lugar que você vai ter que pegar metrô, você vai ter que pegar ônibus para chegar em outro lugar, né? Então eu tinha que resolver aquilo, porque aquilo estava sim atrapalhando a minha vida naquele momento. E eu acho que as coisas, quando elas atrapalham a nossa vida, a gente tem que resolver, né? E o que que eu fiz? Ela falou assim, olha, você tá com medo de andar de ônibus? Tô. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um ônibus, você vai parar no próximo ponto, mas você vai. Com medo, mas vai com medo. Falei, não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Então, no outro dia, eu lembro que era meu exercício isso. Eu peguei um ônibus, desci no próximo ponto. Passei o cartão, desci. A minha mão tremia, minha boca seca, minha cabeça doendo. 2 dias depois, eu tinha que pegar o ônibus e descer 2 pontos depois. E eu fui fazendo esse exercício, gente, até que o dia eu cheguei de ônibus na casa dela. E aquilo foi um momento tão emocionante pra mim, gente, que eu lembro que eu chorei. Porque eu tinha voltado a andar de ônibus, tipo, o ônibus não me dava mais medo, eu tinha conseguido. Vocês entenderam? A minha mente, ela entendeu que eu andar de ônibus não era um perigo pra mim. Então, ela entendeu que eu poderia voltar a andar de ônibus. No metrô foi a mesma coisa. Eu lembro que no metrô foi um pouco mais difícil, né? Porque era embaixo da terra, era muito mais claustrofóbico pra mim. Então, assim, e ela falou, leva algo pra ler. Porque se começar a passar mal dentro do metrô, o metrô não podia sair correndo, né? Sei lá, o ônibus eu podia falar pro motorista, tô passando mal, para aí. O metrô não tem como. Então eu lembro que eu levei um livrinho, a Bíblia, não lembro o que foi, pra ler. Ou eu li anúncio que tava no metrô, em voz alta, e fiz isso. Pegava o metrô numa estação, ia descer na próxima, se passasse mal, ficava lendo as coisas, ou li em voz alta o meu negocinho lá que estava na minha mão, e aquilo a minha mente desfocava, né, do medo, desfocava do pânico, e eu consegui, gente. Eu lembro que eu tinha um curso para fazer em Piccadilly, e eu morava em Kensington. E eu lembro que no dia do meu curso eu já consegui ir de metrô até o curso. Tipo, foi um trabalho de mais ou menos umas 2 semanas, mas no dia que eu consegui chegar lá de metrô, engraçado que na volta eu nem lembrei do pânico. Eu voltei de metrô e eu só me dei conta que eu poderia ter passado mal quando eu cheguei em casa. Então aquilo foi uma vitória muito grande pra mim, sabe? Eu ter conseguido voltar a andar de metrô. E meu próximo passo era voltar a andar de avião, né? Que eu queria ir para o Brasil ver meus filhos, eu tinha que andar de avião, eu tinha que, né? Meus filhos estavam no Brasil, eu estava em Londres. E foi o mesmo processo, gente. Ela falou, olha, faz uma viagem mais curta, vai e volta, com o mesmo processo que eu fiz no ônibus, no metrô, eu iria fazer dentro do avião. E eu lembro que eu fui de Londres para Amsterdã, que era 40 minutos de voo. Nessa viagem, gente, eu acho que eu andei no menor avião assim de passageiros que tem. Então, acho que já até me ajudou, né, na minha claustrofobia, porque eu detestava avião pequeno também.
E eu fui nessa viagem, peguei um livro, eu lembro que eu comprei um livro, eu fui lendo. Lógico que tinha muitas horas que minha mão suava, minha boca secava, eu fazia a respiração, voltava para o meu livro. Se voltasse o pânico novamente, eu voltava a respirar, voltava para o meu livro. E assim foi, até que eu consegui ir para o Brasil, que eram acho que 10, 11 horas de voo, fazendo isso tudo, sabe? E claro, né, eu também tomava antidepressivo nessa época, tomava mipitrilina. Gente, muita gente falava pra mim, você vai ficar viciada em antidepressivo, não toma isso, não sei o quê. Mas eu tinha aquele remédio ali como a minha cura. Eu pensava assim, não, eu tenho que tomar isso aqui pra me ajudar a minha mente se acalmar, pra eu fazer meu tratamento. Porque, sinceramente, eu não tinha como tentar me tratar sem aquele remédio. Eu sei que tem muita gente que é contra, mas pra mim foi muito bom. E eu não fiquei viciada, gente. Eu tomei por 3 anos e tenho o quê? Eu parei de tomar em 2015, estamos em 2019, eu nunca mais tomei antidepressivo, nunca mais tive ataques de pânico. Porque mesmo que se um dia ele venha ou ele queira vir, hoje eu sei me controlar, eu sei como fazer, eu sei programar minha mente para isso. Então, assim, o remédio, muitas vezes ele é um mal necessário. Eu pensava assim, quem tá com dor de cabeça não toma um remédio? Quem tá com dor de garganta não toma um remédio? Eu estou com problema psicológico, então eu vou tomar esse remédio e vou também fazer o tratamento psicológico, porque também não adiantava só o remédio, porque eu vejo muitas pessoas que tomam só o antidepressivo, realmente elas param de ter crise. O problema é que quando elas param o remédio, as crises voltam. Por quê? Porque o pânico, a ansiedade, ela é um problema interno. Se você não cuidar dele internamente, né? O dia que você parar de tomar o remédio que está segurando ali suas crises, elas consequentemente elas podem voltar. Por isso que muita gente fala, não tem cura, tem como é que é? Controle. Porque as pessoas se controlam através de medicação. A medicação ajuda? Ajuda bastante. Mas a medicação não vai te curar do pânico. A medicação ela não vai te curar da ansiedade. Isso aí tem que ser um tratamento psicológico, né? Tem que ser terapia, psicoterapia. Então, assim, por isso que eu falo pra vocês, é uma junção de coisas. Isso foi em 2012, gente. Eu acho que meu último ataque de pânico foi, acho que no princípio de 2014, mas eu já não tinha tanta frequência. Eu tinha muito raramente, né? E eu fiz terapia por muitos anos, psicoterapia, até que eu consegui, sabe, voltar a ter uma vida completamente normal. Hoje eu moro nos Estados Unidos. Aqui sim você tem que dirigir, você tem que ter carro, principalmente onde eu moro, tudo é muito longe. É um estilo de vida completamente diferente que eu tinha na Inglaterra. E eu voltei a dirigir. No começo foi difícil. Minha mão suava, né? Me dava uns tremelique, ficava meio com medo. Mas eu usei, sabe, de toda a sabedoria que eu aprendi aí, de tudo que eu usei para me curar das crises de pânico, eu usei também para voltar a dirigir, né? Para tirar o medo que eu tinha de dirigir. Porque eu nunca tive medo de dirigir, mas depois do pânico, sim, na minha cabeça eu tinha medo de dirigir. Então eu entrava no carro, minha mão já suava frio. O que eu fazia? Não, vou colocar uma música, vou ouvir aquela música, vou cantar junto em voz alta. Muitas vezes no carro fiquei lá cantando em voz alta e tal. E passava. Por quê? Porque minha mente entendia que aquilo ali não era um perigo para mim. Então sempre que você, sabe, tiver num ataque de pânico, uma crise de ansiedade, faça a sua mente entender. Só que para isso, gente, é treino. Isso você tem que estar assim constantemente, né, treinando a sua mente. Não é, vou fazer um dia parar. Esses dias uma menina me mandou uma mensagem: Dani, eu não tô conseguindo sair de casa, eu não consigo nem buscar mais minha filha na escola. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, dá a volta no quarteirão. No segundo dia, vai até o segundo quarteirão. No terceiro, e ela falou,
depois, Dani, eu já tô andando. Depois ela veio me contar, Dani, depois de um tempo, Dani, já tô andando, já tô pegando um ônibus, né? Obrigada por ter me dado essa dica. Porque ela não tinha condições de fazer psicoterapia, ela não tinha, né, esse tipo de tratamento, mas ela conseguiu programar a mente dela. Então, assim, vim contar um pouquinho aqui da minha história, para quem não sabia, né? Fique sabendo agora, passei por isso. Se você tá passando por isso, procure tratamento, né? O meu livro eu contei muito da minha história, assim, é um livro escrito em primeira pessoa por mim mesmo, tá, gente? Não é um livro que eu mandei alguém escrever pra mim, não. Não, é um livro escrito por mim, não sou escritora, então ele ficou muito em forma de um diário, sabe? Eu contando lá tudo. Inclusive, eu queria até transformar esse livro, talvez, sei lá, numa série de vídeos contando para vocês um pouco da história da síndrome do pânico, como foi que eu fiz, como foi meus ataques, porque quem leu fala que ajudou bastante, porque uma coisa, eu acho o trabalho da psicoterapeuta, da psicóloga é importantíssimo, tá? Mas é o que muitas meninas me falaram, meninos que leram o livro, falaram, Dani, eu me vi muito ali no seu livro porque você passou por aquilo. Então é bom a gente ter a opinião de quem passou. Claro que os médicos sabem, mas muitas vezes o médico sabe, mas ele não passou aquilo que a gente passou, né? Então, assim, ele não estava ali naquela situação que a gente estava. Porque eu sei o que é um ataque de pânico, eu sei o que é você achar que você está morrendo, né? O que é você querer sair correndo de um lugar, que é você ter medo de andar na rua, você ter medo de andar num carro, você ter medo de andar de ônibus. Então, eu sei o que é isso. Eu sei o que as pessoas passam. Eu sei esse medo. E ele existe. Pra gente, ele é real. Ele pode não ser real para as pessoas que estão em volta da gente. Mas pra gente é um perigo ali real. Então foi assim, gente, foi assim que eu me curei do pânico, foi assim que, graças a Deus, né, já tem anos que eu não tenho nenhuma crise. Eu acho que programando a mente da gente é muito poderosa. Eu lembro que uma vez eu falei pra mim mesma, eu falei, se a minha mente ela me levou pro buraco, né, ela vai me tirar de lá. Porque se ela soube me levar, ela vai saber também me tirar. E graças a Deus foi isso que aconteceu e hoje eu tô aqui contando essa história pra vocês. Então é isso, deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, se você passa por isso, se você conhece alguém que passa por isso. Infelizmente, né, gente, as doenças psicológicas estão cada vez maiores e o que é muito complicado é que elas são pouco divulgadas. Tanto que eu abri o grupo no Facebook, acho que foi o segundo grupo sobre o pânico. As doenças psicológicas, as pessoas têm um pouco de tabu de falar, eu sofro de depressão, eu sofro de pânico, eu sofro disso, eu sofro daquilo, né? De serem ainda taxadas como doidas. E é difícil, é um assunto às vezes difícil para se falar. E às vezes é difícil até para as pessoas acreditarem. Porque é igual eu falo, quando você tá com uma dor de garganta, né? Nossa, estou morrendo de dor de garganta. Aí sua família vê, nossa, tadinha, tá batida, tá com febre, tá assim, deixa eu ver sua garganta, nossa, tá inflamada. Mãe, estou com síndrome do pânico. Ah, de frescura, menino, que é isso, síndrome do pânico, a menina tá bem, tá... Então, assim, as pessoas, elas não acreditam no que elas não veem. E a doença psicológica, as pessoas não veem. É algo que você sente, é algo que você tá passando. Então é muito difícil, principalmente para uma pessoa que nunca passou por aquilo, entender o que você tá passando. Como é que você vai falar que você tem pânico de, sei lá, fechar a porta de casa, de tomar banho? Porque eu não tive esse pânico, mas tem gente que tem pânico de lavar a cabeça, né? Que acha que vai morrer afogada embaixo do chuveiro. Então, assim, eu vou rir de uma pessoa dessa? Não, não vou, eu não passei por isso, mas eu imagino o que ela passa. Porque eu não queria que fechasse a porta da minha casa, porque eu achava que eu ia morrer sufocada dentro de casa. Então, assim, são coisas, né, que a mente da gente cria, mas que, graças a Deus, gente, tem tratamento, né, e você pode sair disso. Se você tá passando por isso, tá me vendo,
olha só, prova viva aqui que você vai conseguir sair disso, pode ter certeza, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem ligadinhos aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!